Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a respeito de Jesus nos evangelhos. E quando ele diz que convinha que ele sofresse, que ele então morresse, fosse tomar posse do seu reino. Vamos ver o que isso realmente significa. A sua morte trazendo o evangelho da paz para os gentios, unindo os gentios aos judeus nas promessas de Abraão, de salvação, de terra prometida, de união com Deus. Então, entrar também, sofrer para abrir a porta da graça para os gentios entrarem na lei, entrarem nos mandamentos, seguindo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, seguindo o Antigo Testamento. Moisés, seguindo os salmos, seguindo os profetas, toda a promessa de Deus. Então, os gentios passam a fazer parte. E agora avançam com essa mensagem de Jesus, entrando na glória, é um passo a mais. É ter essa comunhão com Deus pelo Espírito, nascer de novo. Nós passamos então do período da letra, escrita numa tábua de pedra por Moisés, para essa mesma lei escrita em tábuas de carne. E agora com o batismo, com o Espírito Santo, o novo Espírito, a promessa dos profetas, a promessa de Moisés, de que viria o Cristo, o Messias, o ungido, e nos faria andar nos caminhos do Senhor, nos faria entender e nos faria ter poder para praticar e poder para ensinar todas as nações. Então, Cristo entrando na sua glória, ele derrama o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo. Então, amplia-se, claro, muito mais. Uma nova ação, uma nova operação de Deus pelo Espírito. Agora nós somos espirituais, nós nascemos da água e do Espírito. Os judeus viviam da letra, e até ali eles não tinham poder para levar uma mensagem ao mundo todo. Mas a vontade de Deus é que os pecadores, os esquecidos, os excluídos, como os publicanos ali da época de Jesus, viessem todos. Então vem Jesus para trazer todos, para unir todos numa família só, a família de Deus, como irmãos em Cristo. Judeus, gentios, agora não existem mais essas diferenças. Todos nós estamos unidos através de Cristo. Se formos fazer referência à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, judeus, cristãos, gentios, gregos, romanos, seja o que for, que denominação você queira dar, já não há mais essa diferenciação. Todos estão unidos na palavra de Deus, na luz de Deus, na vocação lá desde do Gênesis, desde antes da criação, desde quando Deus criou a luz. Viu que é boa, já está ali a palavra, o verbo, Jesus, o Cristo, já estão ali. Já está ali a palavra de vida eterna, já está ali a bênção, está ali a festa, a alegria, a celebração, a vitória. Estão na luz, viu? Deus, que a luz é boa, é a luz que vai trazer vida, é a luz que vai trazer paz, é a luz que vai trazer a vida que agrada a Deus. Uma vida abençoada, uma vida correta. Uma vida também na luz é uma vida sem mancha, sem engano, sem mentira, sem maldade. É a luz dentro da bondade de Deus, dentro do amor de Deus. O que for trevas, o que for sujeira, o que for mancha, o que for engano, mentira, Deus faz separação e vão para as trevas. São trevas, não vão ficar na presença de Deus. Então, espíritos imundos, espíritos caídos, demônios, diabo, Satanás, seus anjos, todos lançados fora da presença de Deus. E aquele que ama a Deus, busca a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade, busca, conhece a Jesus. E é isso que nós vamos ver agora em Isaías 53, a partir do versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então isso é que importa. Vem a luz, vem a verdade, vem Cristo, traz a palavra, está aqui sendo pregada agora, está aqui sendo anunciada toda a bondade de Deus, todo o amor de Deus, que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor, que Deus é o Salvador, que Deus é o que planejou vivermos, respirarmos, vermos, ouvirmos, falarmos. Tudo vem de Deus para o nosso bem, para que haja paz na terra, alegria,
para que haja vida, vida com abundância, para que nós sejamos felizes na presença de Deus, com Deus. E quem está dando crédito a isso? Quem está recebendo? Isso é que importa, é você receber essa palavra e através da pregação da fé, você confirma a palavra de Deus e você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Deus, então, quando você dá uma palavra de aceitação, quando você confessa a Cristo, confessa que aceita a verdade, rejeita a mentira, aceita a paz, aceita o bem, rejeita o mal, você dá crédito a essa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui os céus estão unidos, anjos, arcanjos, o Filho, o Pai, todos estão unidos nessa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Da luz, do amor, da verdade, do bem, de desejar o melhor para o seu irmão, para o seu próximo, para o que mora com você na sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, os pais para os filhos para os pais, e os irmãos vivendo em união. Quem deu crédito a essa pregação da vida plena, de todos conhecendo a Deus? É isso que importa. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então eles serão salvos. São os que justificam a Deus no seu projeto de vida, de paz, de alegria. E você aceita. É isso que você quer. É isso que te agrada. É isso que toca o seu coração. É isso que você quer. Isso é pela fé. Então você recebe essa palavra e Deus vai se agradar dessa palavra. Nós vamos ver isso aqui no texto. Nós vamos ver confirmado isso na palavra de Deus. Que quando você faz a sua confissão, quando você dá a sua palavra, quando você dá o seu testemunho, é isso que eu quero, é isso que me agrada. Essa luz, essa paz, essa alegria, esse bem, é o melhor para mim, e o melhor para o meu irmão é amar o meu próximo como a mim mesmo. Como Cristo me amou, deu a vida por mim, para que eu também tivesse a vida que Ele tem, fosse co-herdeiro com Ele, irmão de Cristo. Todos somos irmãos juntos com Cristo, que é o irmão mais velho, somos co-herdeiros de toda essa riqueza do céu. Então quem faz isso, quem dá esse testemunho, é salvo, é abençoado, é batizado com o Espírito Santo para que esse propósito que agrada a Deus se cumpra, para que você tenha poder para viver dessa forma, glorificando a Deus. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então veja bem, uma terra seca, de repente alguma coisa começa a brotar. Você não está com uma boa expectativa. Você, por exemplo, não espera que o Espírito de Deus esteja agindo aqui, que Deus esteja nos chamando, que Deus esteja nos visitando, que Ele venha sobre nós, que Ele venha morar dentro de alguém, que Ele escolha alguém. Então, quando Jesus veio, da mesma forma, Ele foi brotando como um renovo, como raiz de uma terra seca. Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele, a verdade estava com ele, a luz estava com ele. Ele era a luz, ele era a vida, ele era a paz. Nasceu ali em Israel, foi aparecendo, foi falando, foi brotando, foi surgindo, porém, não tinha beleza nem formosura externa. E as pessoas não tinham fé, não tinham esperança, não tinham expectativa. Você tem expectativa do mal, você tem medo que alguma coisa te prejudique. Mas você não tem expectativa de que venha uma bênção do céu nos visitar, que venha dentro de nós. Vencer o mal é não deixar que o mal entre dentro de nós e nos domine para o mal, para fazermos o mal, para pensarmos o mal e sermos afastados da presença de Deus pelo mal. Para que os demônios não venham tomar conta da nossa vida e venhamos a fazer tantas coisas más, sejamos expulsos, como as trevas são expulsos da presença de Deus, porque Deus só aceita a luz. Deus fica com a luz e expulsa as trevas. E você não quer que o mal te leve a ser expulso da presença de Deus. Então você tem que crer que não só você luta contra o mal, você também deseja que a luz entre em você, que saia o mal e a luz vem habitar pelo Espírito de Deus. Então é isso que Jesus vem trazer. Ele é a luz e veio trazer essa luz para nós. Ele veio brotando como um renovo. E ele traz este renovo para nós. Essa presença, esse batismo com o Espírito Santo
A luz vem morar dentro de nós. A verdade, o entendimento, o conhecimento de Deus, a paz, a alegria, o poder de Deus para viver e para ensinar essa palavra. Versículo de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, as coisas de Deus, da luz, da verdade, da bênção, são tão rejeitadas, não são cridas, não são aceitas no mundo, que chega a ser desprezado um homem como Jesus, que vinha se dizendo Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, que ia trazer a eternidade, o reino de Deus. Ele era desprezado. Porque o que é valorizado é o que é palpável. É o dinheiro, é o cargo, é o poder humano, é o poder político, é o poder econômico, poder no meio da sociedade. Então, ter o apoio de pessoas que tenham poder, cargo. Então, todos são interesseiros para satisfazer os primeiros propósitos e desejos da carne. A carne é fraca, ela tem muito medo de perder bens, de morrer, de ficar pobre, de ser excluído. Então, fazem de tudo para conquistar o apoio, o grupo, fazer parte do grupo, tem que falar a mesma linguagem. Então, se tem que crucificar alguém, vamos crucificar juntos. Se tem que excluir alguém, vamos excluir juntos. Eu estou no grupo dos que excluem. Eu estou no grupo dos que perseguem. Isso é a carne. A carne é muito medrosa. A carne é fraca. Ela tem muito medo de ser ferida. É muito fácil perder o status, perder a posição, perder o saldo bancário, perder algumas oportunidades que se apresentam. Então, Jesus falando de Deus, de que Deus vai prover, Deus proverá, qualquer um espiritual é desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos, porque ele já é contado com os que sofrem, os que abrem mão de uma carreira profissional para viver de uma aventura espiritual, de uma vida como se fosse um profeta, um andarilho. Então é claro que é um homem de dores, é um homem rejeitado pela sociedade. Qualquer cidade que ele entrar, ele é visto com uma certa repulsa, para que ninguém se deixe levar, ninguém se deixe influenciar pelas suas palavras, pelo seu estilo de vida. Então é o que diz o texto. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então ele não vai trazer benefícios imediatos, financeiros para a carne, veste para a carne, alimento. Não vai trazer essas coisas materiais que a carne precisa se apegar a cada dia, o pão de cada dia precisa. Mas não só de pão viverá o homem. Essa palavra já cria um sentimento de medo, de insegurança do que vai comer. Se alguém está dizendo que não só de pão, vai viver de quê? Tem gente que não conhece e não imagina que exista. Mas Jesus veio trazer esta mensagem, este poder de Deus. Que sim, Deus proverá, Deus abre portas, Deus dá ainda mais. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Busque a Deus, seja batizado com o Espírito Santo. Isso não vai tirar o seu pão, você não vai morrer de fome, Deus vai cuidar de você. Deus vai multiplicar. Precisa de fé, confiança em Deus. Jesus vai trazer esta mensagem espiritual. Busque o Espírito Santo. Quando você receber, você verá como a sua vida será diferente. Vai mudar para melhor. Veja como Deus vai te conduzir em vitória. Experimente. É o que Jesus está nos trazendo e o que o Espírito Santo nos traz. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então nós, aqui o profeta está se colocando junto da humanidade, junto do povo judeu, dizendo que um homem como Jesus
Aqui é uma profecia, é o que nós estamos estudando, o que próprio Jesus disse que foi dito sobre ele nos profetas. E ele então está ensinando aos discípulos ali no caminho de Emaús esses textos que nós estamos aqui trazendo. Que os discípulos disseram que ardia o coração enquanto Jesus abria as Escrituras diante deles, mostrando tudo o que havia nas Escrituras, especialmente nos profetas, que anunciavam a sua vinda e o seu sofrimento, a sua morte, o porquê e por que convinha, o que traria isso de bom para a humanidade. Então, as pessoas julgariam, Jesus aqui está dizendo esse texto para os discípulos no caminho de Emaús, e falando que julgariam que ele estava sendo ferido por Deus. E era justamente o que os discípulos mais pensavam, que ele não tinha conseguido convencer as autoridades duvidaram do seu método e disseram que se ele se fosse tomado como rei de Israel, ele iria trazer a revolta, a destruição do governo do Império Romano, que dominava ali sobre Israel. Então Jesus foi acusado de se dizer filho de Deus, filho de Davi, querer o trono, então ele está contra os romanos vão nos destruir. E por isso ele foi ferido, porque a mensagem dele estava errada. Mas Jesus está dizendo que não. Ele estava tomando sobre si as nossas enfermidades. Não era a mensagem dele ou o pecado dele que estava levando à morte. Ele estava tomando sobre si, estava morrendo em nosso lugar, pelas nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Então convinha, era necessário que ele derramasse o seu sangue por causa das nossas dores, das nossas enfermidades, dos nossos pecados. Nós já mostramos aqui que em Israel era criado um cordeiro. Toda a família tinha seus animais que eram criados para, em momentos propícios, servirem de alimento, de momento de necessidade, e também para serem objetos de sacrifícios, tanto no templo, pelo pecado, derramaria o sangue, quanto também quando o adversário, quando uma besta fera, quando um leão, quando um urso, animais comuns ali naquela região, ferozes, carnívoros, viessem rondando as casas, as vilas, as aldeias, estes animais, especialmente o cordeiro, o cabrito, a ovelha, seriam tomados inicialmente. Eles estão lá fora à noite, esses animais vêm de preferência à noite, e vão atacar o cordeiro. Então vão matar o cordeiro, vão comer a carne do cordeiro e vão derramar o sangue. O cordeiro terá sido um animal sacrificado. Por ficar ali no quintal, por ficar ali em volta da casa, ele já é objeto de sacrifício para poupar as crianças, para poupar a família. O leão vai devorar o cordeiro, vai estar satisfeito pelo tipo da carne, pelo tamanho do cordeiro. Então o cordeiro vai propiciar a substituição, ele vai substituir uma pessoa. Então por isso tinha-se o cordeiro. O cordeiro era criado junto com as crianças, brincava, se tornava amigo, como um irmão. Participava das atividades, era criado. Então todos iriam chorar um dia pelo cordeiro, iriam sentir que realmente o cordeiro levou o seu pecado. Por quê? Segundo os pais iriam ensinar as crianças, nós temos um mundo do mal, das feras, dos leões, de outros animais ferozes. Nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação, nós temos que ter cuidado onde andamos, o que fazemos, mas temos um cordeiro, que ele é a propiciação. Ele pode ser o intermediário, ele deve se sacrificar, ser sacrificado. Então um dia nós vamos chorar, nós vamos criar amizade, será nosso irmão, mas um dia ele vai derramar o sangue por nós. Foi o que aconteceu também no Egito, quando todo lar, toda casa dos israelitas foi marcada com o sangue do cordeiro. Todos tinham cordeiro, sacrificaram o cordeiro, assim criando a Páscoa
e aspergiram o sangue. Quando veio o anjo da morte, que ele simboliza como uma fera, uma besta fera, um animal que vem devorar o pecado, a carne, símbolo do pecado, da maldade, da parte do reino das trevas, que ele teria direito. Então, onde ele já via o sangue já tinha sido antecipado. Alguém já tinha morrido, já tinham comido a carne, ele não tinha mais nada para fazer ali, só sobrou o sangue. Ele não vai beber o sangue, ele vai passar de largo onde está o sangue. Ele vai na casa do egípcio, porque o egípcio não aceitou a mensagem. Então, quando Moisés vai dizer que virá um profeta semelhante a mim, e quem não der ouvido à sua palavra morrerá, é como o egípcio. Quem der ouvido à sua palavra vai ser aspergido com sangue. Ele terá um efeito de substituição. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, feridas, foi batido, prego, foi esquartejado, foi chicoteado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem dá ouvido à palavra, o sangue do cordeiro passa a ter poder. Vem então as trevas, vem o mal, vem o destruidor, vem a ordem da morte para o pecador, ele passa de lá, porque aqui já houve morte. Aqui não tem mais pecado, não tem mais carne. Ele só vê o sangue já liquidou, o sangue já resolveu. Alguém já morreu pelo pecador. Então você precisa receber na sua vida. E quando você faz essa confissão de fé e fala com Deus agora, Deus, eu recebo a Jesus como aquele que foi moído pelas minhas iniquidades e pela sua pisadura. Eu sou sarado e que o Senhor venha estar me aspergindo com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro para minha salvação. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.